Fala, meu povo, muito bom dia para você que tá ligadinho aí na TV Norte Amazonas na manhã desse domingão. Olha, se ajeita no sofá porque tá começando mais um Movimenta. E no programa de hoje, nós vamos conhecer uma academia que tem um trabalho muito especial com o público da melhor idade. Vamos entender também um pouco da importância de uma boa oratória, do que faz um cuidador de idoso e, claro, tem dicas para você que tem aquele negócio familiar que está estagnado e não consegue profissionalizar. E fica atento porque tem também um sorteio todo especial. Mas lógico, antes de tudo, roda a vinheta porque tá no ar mais um Movimenta. A prática de atividades físicas traz inúmeros benefícios independentemente da fase da vida que você esteja. Só que para o público da melhor idade, ela é ainda mais benéfica. E foi pensando nisso que uma academia aqui de Manaus se especializou para trabalhar com esse segmento. Tanto que hoje mais da metade dos seus clientes tem 50 anos ou mais. A senhora já fez esse exercício? Já. E esse? Só falta agora remada Articulada e rosca alternada. Isso. E falta mais esses dois exercícios. Isso. Tá bom? Vamos lá? Próximo Vamos lá. exercício? Essa é a diferença. Vamos lá. De 100% de alunos que a gente tem, 33% é acima de 60 anos. 55% é de 50 anos para cima. E o restão é adolescente, aí vai variando, né? E esse número expressivo de idosos na academia não é por acaso. Desde o início, Valcir investiu pesado no marketing para atrair esse público. Como a gente tinha aluno idoso e a gente via a dificuldade do idoso vir para a academia, a gente contratou uma empresa de marketing e pedimos para bater em cima desse público, para trazer esse público para dentro da academia. A gente começou, propaganda, aí começou a colocar propagandas pagas, né? Que aí você atinge o maior número de pessoas. Aí, com isso, as pessoas que vieram entrando, que tinham pai, tinham um avô, começaram a trazer. Valcir é profissional de educação física e nesse ramo, o olhar dele sempre foi voltado ao público fora do tradicional. Eu fui levado para trabalhar com lesões. Não era o que eu queria, né? Então, assim, Deus me encaminhou para esse público. Então, normalmente, quando eu comecei a estagiar em academia, aparecia pessoas com lesões atrás de mim, pedindo ajuda. E aí começou a aparecer os idosos, porque conforme a gente vai envelhecendo, vem as doenças crônicas, que são doenças fisiológicas, e vem as doenças crônicas incapacitantes. Então eu pensei, se eu estou ajudando pessoas novas, atletas, por que não ajudar idosos? Começou pelo meu próprio pai e pela minha mãe. Que o meu pai, quando ele foi entrar na academia, nos primeiros dias eu pensei, pai, quanto tempo o senhor está sem fazer um check-up? Ele falou, meu filho já tem uns 8 meses. Eu falei, não, então a gente vai parar e o senhor vai fazer seu check-up primeiro para depois a gente voltar. Quando ele foi fazer o check-up, eu fui acompanhá-lo, ele estava com 90% de entupimento nas principais. Então, quer dizer, se eu não tivesse tido essa ideia, ele poderia ter infartado durante o treino. E aí que eu massifiquei mais ainda essa ideia. Se o meu pai, que estava 8 meses sem fazer um check-up, começou a academia e nem pensou nisso, quantas pessoas não estão dentro da academia correndo esse risco? E quem vê a academia cheia e bem estruturada, nem imagina que, para começar, o Valcir teve que arriscar o investimento no local. Esse local aqui, a gente descobriu que a dona estava querendo vender. Ela não queria mais continuar com o negócio. Aí eu vim aqui, conheci o local, gostei, conversamos com ela, aí ela aceitou e aí a gente alugou o prédio dela e comprou o que ela tinha. Só que na época não era isso aqui que tu tá vendo. Era academia de fundo de quintal, academia que foi feita... As máquinas eram feitas aqui em Manaus mesmo, então eram máquinas muito ruins. Segundo o IBGE, nos últimos 12 anos, a população com 65 anos ou mais cresceu cerca de 60% no país. Um indicativo de que o Brasil está ficando mais velho, porém, também está se movimentando mais. Um levantamento feito pela Tecnofit entre 2022 e 2023 constatou que a presença do público idoso nas academias aumentou 57%. Eu acredito que a nossa é a única academia de Manaus que tem o maior público de idosos. Eu falo isso porque eu costumo ir nas outras academias para me ter ideias, para me ver, comparar, melhorar a qualidade de serviço.
E eu não vejo nenhuma academia com a quantidade de idosos frequentando como aqui. Eu sinto falta, eu gosto de vir até no sábado. Esse sábado eu não vim, eu já estava morrendo de saudade. A gente tem prazer em vir. Meu marido faz, mas ele não tinha essa vontade toda. E agora ele me convida para vir até no sábado. Durmo muito bem, sabe? Hoje eu tenho mais disponibilidade, até porque eu preciso fazer exercício físico, né? Porque eu estava numa fase da minha vida, assim, muito questão de saúde, muito ruim mesmo, né? E eu vi que eu precisava mesmo, ou eu vinha, né? A minha realidade em questão de saúde hoje era assim, né? Então, o que eu digo, não, eu tenho que tomar uma decisão na minha vida, né? Porque o tempo vai passando e vai chegando uma hora que a gente não tem mais para onde correr. E assim, o que eu vejo hoje, assim, que eu estou me sentindo bem melhor. E como todo empreendimento que lida com o público, um bom atendimento é a chave para o sucesso. Essa aderência é muito pelo o atendimento dos professores, né? A qualidade de atendimento de professores e o acolhimento que eles trazem para esse público. Esse é o primeiro fator. Depois vem a parte de treinamento. Só que é difícil você encontrar um lugar com acolhimento. E aqui eu encontrei tudo que a gente precisa e mais um pouco. Carinho, atenção, cuidado. Não tem academia, eu não conheço. Já frequentei academia em São Paulo, já frequentei várias aqui em Manaus, mas eu sentia falta desse cuidado. O professor chega, vem até você, te leva até a máquina, prepara a máquina com o peso, vê se você está fazendo o exercício de forma correta. Nós não temos isso em outro local. A prática de atividades físicas, principalmente na terceira idade, tem inúmeros benefícios, desde o combate a doenças já existentes até a prevenção do surgimento de novas. Quando eles começam a treinar, muitos que usam medicação começam a reduzir a medicação, porque ele também vai equilibrando a alimentação. É tudo um conjunto. Aí a saúde ela vai melhorando como um todo. Porque hoje a obesidade é o primeiro índice, junto com o sedentarismo, para os idosos terem problemas cardíacos. E lógico, entrar para esse mundo tão benéfico é questão de entender que nunca é tarde. Eu não estou acabado, né? Não acabou para mim ter 80 anos. Na cabeça deles é assim, é só regressão. Acabou a vida, ele vai vivendo ali como ele acha que deve viver. E quando ele chega aqui, não, ele tem essa nova visão. Ele começa a ter independência de novo, ele começa a dirigir de novo, ele começa a fazer as compras dele sozinho. Ele passa a não depender mais dos familiares. Isso para ele é o melhor que pode existir. Eu digo que se nós não cuidarmos de nós hoje, quando a gente ficar velho, nós não vamos ter quem cuide de nós. A força nas pernas e nos braços depende do que a gente faz hoje. O que sustenta a gente são os músculos, né? Então a gente precisa fortificar eles, né? O que eu sinto, eu tinha dores. Para você ter uma ideia, eu cheguei a desmaiar em casa com dor na coluna. Eu tenho muitos problemas de coluna, né? E aí foi quando eu resolvi tomar uma decisão na minha vida, porque eu vivia à base de remédio. E eu digo, não, eu tenho que fazer alguma coisa por mim. Não era só estética, não era só carregar peso. Tinha toda uma questão social, um atendimento. Eles realmente se sentem importantes aqui dentro. A gente faz amizade, ciclos de amizade. Eles chegam aqui, eles encontram outras pessoas com a mesma idade, então eles começam a fazer amizade também, começam a ir para um café fora daqui, para uma festa. E como todo bom empreendedor, Valci já começou a trabalhar para alcançar novos públicos. Literalmente. A gente treinou um personal que ele só dá aula para criança. Então ele dá aula desde 6 anos de idade até 12. Porque aqui a gente só permite 13 anos para cima para ser atendido pelos professores. De 12 anos para baixo só com personal. E aí a gente treinou esse cara, ele trabalha em todos os esportes e também trabalha mais para desenvolver as crianças, né? Faça aí de novo que a senhora fez as... Que isso? Nem se eu treinar muito eu chego numa definição dessa. Olha aí, rapaz, o muque dela. É por isso que o marido me respeita. Muitos empreendimentos hoje no Brasil nasceram ali no ciclo familiar. E muitos desses mesmos empreendimentos têm dificuldades de se profissionalizar.
É por isso que hoje vamos trazer uma especialista do Sebrae que vai dar dicas de como alavancar o seu negócio que nasceu ali dentro de casa. O empreendimento familiar, como o próprio nome está dizendo, ele já vem aí de pai para filho, né? Então, inclusive me lembrei agora de um grupo que eu atendi, que eram mecânicos, que eles eram exatamente de empresa familiar. Então, começou com o avô, que passou para o pai, e hoje o filho atua na área de oficina mecânica. E, ou seja, eles querem perpetuar o empreendimento que está sendo passado de pai para o filho e que hoje ele sente muito orgulho. E é um cenário onde você tem que estar aberto a inúmeras possibilidades, como, por exemplo, ser mandado por seu pai ou até mesmo seu filho. É uma coisa de cabeça, né? Porque a pessoa tem que ter a consciência de que ali quem está na frente dela não é o pai dela. E sim, o funcionário ou, quem sabe, ele hoje é o patrão do pai. Né? Que eu também já vi uma situação assim, que o pai passou o bastão todo para o filho e o filho hoje era o próprio dono da empresa. O pai ensinou essas crianças que hoje já são adultas e já estão junto com o pai, caminhando lado a lado, perpetuando esse negócio. E aí, consequentemente, está trazendo aqueles que estão entrando para a família, para que também venha fazer parte do negócio. Segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 90% das empresas têm perfil familiar no Brasil. Por isso, é importante que os sucessores busquem qualificação para engrenar de vez o negócio. Eu acredito que a primeira coisa que a pessoa que está no projeto hoje, ela tem que inovar, né? Mudando, se naquela época já estava bom, hoje tem que estar melhor. Então, como isso tem que acontecer? Através de orientações, através de investimento para que ele possa consumir mais informações a respeito do projeto, do trabalho em si. É inovar, trazer o que já estava bom e hoje fica melhor ainda. Trazendo mais informações, trazendo mais tecnologia, trazendo novidades para que aquele trabalho que começou lá em 1900 e alguma coisa, hoje ele possa se tornar uma potência, né? Tem aqueles erros familiares que infelizmente ocorrem. São exatamente as pessoas já agora de 2025 achar que não deve se envolver muito, enquanto o pai está à frente dos negócios. Só que a pessoa esquece que as pessoas não são eternas, então eles precisam se adequar, eles precisam se apropriar do trabalho como um todo, para que ele possa perpetuar e assim ele também poder passar para a sua próxima geração. Nós temos aí, inclusive, um empreendimento internacional. A família dele todinha, a empresa todinha é familiar. Até o pessoal que desenha no bolo é familiar. É primo, é sobrinho, é não sei o quê. E ele é casca dura. E se você quer um parceiro para tentar engrenar seu negócio, o Sebrae pode te ajudar. O Sebrae, ele ajuda esses empreendedores com muitas oportunidades que ele tem aqui no Sebrae. Uma delas são os treinamentos. Nós temos um treinamento excelente que é voltado para o comportamento empreendedor, que é o Empretec, onde ele vem auxiliar esse empreendedor a crescer, a mudar a sua forma de pensar, de agir enquanto empreendedor. Não ter medo, porque o empreendedor ele não pode ter medo de seguir com o seu negócio e achar que não vai dar certo. Se deu certo em 1950, por que não vai dar certo agora em pleno 2025? As pessoas que querem saber como faz para melhorar o seu negócio, tanto familiar ou não, deve procurar, eu aconselho, procurar o Sebrae para vir aqui conosco, conversar com a gente, falar sobre empreendedorismo, falar sobre o seu plano de negócio, mostrar a sua ideia que nós vamos aprimorar junto com ele, sentar junto com ele, fazer um planejamento, vamos ter uma consultoria com ele de 1 hora mais ou menos e ouvindo para que ele possa dizer o que enfim ele quer fazer com esse negócio, como que ele quer botar esse negócio daqui a 2, 3 anos. As nossas orientações, né? Você entra no Sebrae, você não paga para entrar no Sebrae, aqui do Sebrae da Leonardo Malcher, e você vem e conversa com a gente gratuitamente e aí a gente vai extraindo essa orientação conforme for, sim, ao investimento, porque tudo que vem para engrandecer o seu negócio tem que ter um investimento, né? Porque você tem que ter o retorno para que você possa dar mais valor ao que você está procurando.
Agora vem cá, deixa eu te perguntar. Você sabia que no último dia 19 de novembro foi comemorado o Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino? O Sebrae já trabalha com o empreendedorismo feminino há muito tempo. Inclusive, nós temos um projeto chamado Sebrae Delas, que vem auxiliar essas mulheres dentro do projeto, como faz para manter os seus negócios, como faz para resolver as questões de contábeis, fluxo de caixa, estabelecer plano de meta, plano estratégico, tudo dentro do projeto. Como? Através de consultorias e eventos e grandes palestras que a gente sempre traz uma palestrante de renome para atuar e falar o que foi que elas passaram também para estar onde elas estão hoje e incentivar essas mulheres. E o empreendedorismo feminino no país tem crescido. Segundo o Sebrae, hoje o país tem pouco mais de 10 milhões de mulheres empreendedoras, 42% maior que em 2012. As mulheres têm crescido, né? Gradualmente elas têm mostrado como elas estão no mercado, mas muitos ainda lutam para ter um lugar ao sol. Mas é assim mesmo, nós já estivemos em situações piores muito tempo atrás e hoje em dia nós já estamos num patamar muito elevado e já cada vez mais caminhando para o futuro e assim conseguir lado a lado junto com o empreendedorismo masculino, está os dois unidos para contribuir com a economia do país. Olha só, a gente está indo para um rápido intervalo, mas na volta dele a gente vai conhecer um pouco mais sobre a profissão de cuidador de idoso. E fica ligado porque também no próximo bloco tem sorteio, hein? Te aguardo já! Estamos de volta do intervalo e deixa eu te perguntar, você sabe o que faz um cuidador de idoso? Pois é, a gente foi conhecer uma cuidadora de idosos e ela vai contar um pouco da sua experiência e também tirar todas as dúvidas dessa profissão que é tão bonita. A nossa função de cuidadora de idoso, ela tem a arte de cuidar. Já fala, né? Cuidadora, cuidar. Então a gente dá toda a assistência necessária para o idoso. Cuidar, a gente promove atividades diárias com eles, a gente ajuda na alimentação, a parte de higiene. A gente promove também um bem-estar físico e emocional para ele. E a gente promove também uma qualidade de vida melhor para o idoso. A maioria das vezes as famílias procuram a gente porque não tem tempo, né, de cuidar, não tem a experiência também, porque tem que ter a experiência, porque o cuidador, ele é capacitado. A gente faz um curso, a gente faz um estágio, para a gente poder promover tudo isso para ele. Então, requer paciência, capacitação também para cuidar dele. Não é só, vou botar ali o idoso e cuidar. Não, tem que ser capacitado para poder cuidar. Então, a maioria das vezes a família ela não tem tempo ou ela também não é capacitada. Ela não sabe como cuidar. O cuidador de idoso é uma profissão que vai além do acompanhamento clínico. Esse profissional passa a ser um amigo. Às vezes o idoso ele se sente só, não tem ninguém para conversar. E a gente tá ali também para fazer a companhia, a gente promove atividades diárias, como eu já te falei, entendeu? E dá uma qualidade de vida melhor para eles, porque muitas vezes o idoso ele se sente só, ele se sente abandonado. Então o cuidador ele tem essa função também de fazer a companhia para o idoso. Não só quando ele está doente. O cuidador de idoso muitas vezes tem um papel fundamental na prevenção e identificação de possíveis doenças. O cuidador de idoso, ele está mais na linha de frente. Ele está ali no dia a dia com o idoso. Ele conhece mais o idoso do que o técnico e o enfermeiro, porque nós estamos ali, nós aqui trocamos fralda, nós ouvimos as histórias deles, nós auxiliamos na alimentação. E nós temos a função também, o cuidador, de detectar sinais de algumas doenças que o técnico e nem o enfermeiro conseguem detectar, porque a gente está mais próximo deles. Se identificou com essa profissão tão linda? Saiba que o mercado é bom e você também pode exercê-la. Tem vários cursos, tem várias, por exemplo, a FUNAT promove esse curso, a Fundação Dr. Thomas também promove esse curso de cuidador, o estágio. E tem várias outras escolas que se abriram e estão promovendo esse curso de cuidador, que não tinha muito, que era só na Fundação e na FUNAT. Agora tem várias. Em alguns dura 300 horas, com sala e estágio de um mês. O mercado é bom.
tem muita gente precisando, porque as pessoas estão vivendo mais, né? As pessoas estão envelhecendo e estão vivendo mais com saúde, então estão precisando de mais cuidadores de idoso. Então, tem bastante vaga. Agora você sabe o que é oratória? Se você pensa que é apenas a técnica de falar bem, olha, tá muito enganado porque vai muito além disso. Por isso, vamos trazer uma especialista que vai trazer dicas e conselhos para você melhorar nesse campo que talvez esteja faltando no seu negócio. A oratória é você conseguir se comunicar bem. Se comunicar bem de acordo com o contexto necessário. Então, quando a gente fala de oratória, é a nossa capacidade de se comunicar e ser eficiente. A gente fala assim, você tem que sorrir o tempo todo. Não é sempre que eu tenho que sorrir o tempo todo. Quando a gente fala de empatia, não é que você vai sorrir, porque tem situações que você não vai poder sorrir. Então é a sua capacidade de se comunicar adequadamente naquele contexto, naquele cenário que precisa. Como empreendedor, é importante entender que a comunicação é um fator determinante para o seu sucesso. Quando a gente nasce, nós vivemos num ambiente de família, toda criança nasce comunicativa, de modo geral. Eu tenho uma filha de 1 ano e meio, eu estou comprovando essa tese, ela é super comunicativa. Ela já nasceu assim, além do estímulo que nós estamos dando com intencionalidade nela. Então ela é muito comunicativa. E aí, com o tempo, essa comunicação ela vai se perdendo, de acordo com o ambiente familiar dela, de acordo com o padrão de comunicação do pai, da mãe, das pessoas que estão cuidando dessa criança, isso vai se perdendo. E aí você vê adolescentes ou crianças que começam a parecer tímidas, crianças que não sabem, de repente, se controlar as emoções ainda, porque estão no processo de entender. Tudo isso vai gerando as disfunções no ambiente. Então, o que acontece? Nós temos um padrão de comportamento da comunicação. O jeito que a gente fala é um jeito que a gente aprendeu em casa, na escola ou na igreja. É Napoleão Hill. Napoleão Hill fala sobre isso, que o nosso padrão de comportamento vem dessas 3 áreas: igreja, casa e escola. E aí, o que acontece? Quando chega num ambiente de trabalho, esse padrão nem sempre é o correto. Então, às vezes, eu posso falar demais, é o adequado? Não. Falar de menos também não. Então eu preciso ajustar esse padrão de comunicação para que eu possa ter sucesso no ambiente profissional. E a comunicação tem se tornado um desafio cada vez maior e mais frequente. Ainda mais agora a geração Z. A geração Z não fala. A geração Z nem responde telefone celular. Você morre de ligar. Para eles não atendem. É o padrão da geração Z. Ela não gosta de atender telefone celular. Não gosta nem de mandar um áudio. Então é a nova geração. Só que no mercado de trabalho, no ambiente corporativo, nós precisamos de pessoas que se comuniquem, que falem, que dê feedback, sabe? Então isso é um desafio, treinar as pessoas. E quando a gente vai para o mundo empresarial, sobe de nível. O empreendedor precisa se comunicar muito bem. O empreendedor precisa fazer marketing da empresa dele. E, se possível, ser a cara do negócio, porque os negócios só têm sucesso quando o empreendedor é a cara dele. É importante entender o papel de uma boa comunicação, pois ela está em todo canto. O empreendedor ele vai usar a comunicação para tudo. Então, quando a gente fala de treinamento de oratória e comunicação, não é um ajuste só para o empreendedor gravar vídeo, é para ele melhorar a comunicação dele em qualquer lugar. Em regra, quando você entra num negócio, você reconhece o dono. Quando o dono tem o pertencimento da identidade dele, eu sou o dono, eu sou empresário, você pode entrar em qualquer estabelecimento, você vai ver o dono. Porque o dono está ali, tudo bem? Bom dia, como vai? Seja bem-vindo. Ele tem linguagem corporal, tem presença forte. Então, a comunicação, ela não serve só para gravar vídeo. O treinamento de oratória não é só para a pessoa gravar vídeo, é para ela aprender a se comunicar. Para poder chegar em qualquer lugar e conseguir comunicar para as pessoas, vender, falar com os colaboradores, os principais conflitos internos dentro de uma empresa, inclusive são alvos de processos de assédio moral, até assédio sexual, vem da comunicação. São falas desajustadas. Como a Elida explica, uma boa comunicação ajuda na resolução de problemas internos a engajamento de conteúdo. E aplicar a técnica da arte de fazer perguntas. O empreendedor, ele nunca é um acusador de nada, ele só faz perguntas. Se o time não está bem, ele tem que fazer o que está acontecendo, fazer perguntas. Então, nós ensinamos no treinamento de oratória e comunicação diversas técnicas em que ele pode melhorar a comunicação para tudo, inclusive gravar vídeo. Porque olha só, quando eu ajusto o pertencimento do eu, da identidade, que o empreendedor sabe quem ele é, sabe onde ele quer chegar, sabe o propósito de ele acordar todo dia, ele reconhece que o negócio dele, o que ele faz é muito bom. Quando ele ajusta essa fase, 30% é técnica. Você sabia que às vezes o seu empreendimento não está andando? Não porque seu produto ou serviço é ruim, e sim porque você não está sabendo oferecê-lo da maneira adequada? Em regra, como é que os empreendedores usam? Eles usam vendendo o negócio deles, mas não de forma direta.
Eu não preciso dizer, ei, compra aqui o meu serviço, compra aqui. Eu posso gerar valor. Então são conteúdos que ele vai gerando valor, bastidores do negócio dele, como é que é a loja, como é que é isso, criando relacionamento. Porque, em regra, o empreendedor tem uma rede de relacionamento rica. Ele conhece outros empresários, outras pessoas conhecem ele. Então, se ele gera valor na rede pessoal dele, ele está fomentando mais negócios e venda para o negócio dele. E é claro que, se você entendeu a importância de uma boa oratória, pode procurar a Hélida através das redes sociais. A pessoa pode me procurar nas redes sociais, no Instagram, eu mesma que respondo. Tem também o Instagram do Instituto Inspiração Hub, o meu é Hélida Tavares, e o Instituto Inspiração Hub, que é o nosso instituto de treinamento. Nos dois Instagram tem aí o nosso WhatsApp, a pessoa pode entrar em contato. Olha, o Movimenta de hoje está chegando ao fim, mas antes eu tenho que cumprir minha promessa, que é o sorteio de uma vaga num curso de oratória ministrado pela própria Hélida Tavares, que você acabou de acompanhar. E para concorrer é muito simples. Basta seguir o arroba dela que está aqui embaixo, arroba Hélida Tavares, e mandar no WhatsApp da produção seu nome completo e seu CNPJ. Agora um detalhe, você precisa ter um CNPJ para participar do curso. No mais, o Movimenta vai ficando por aqui, infelizmente. Acabou o de hoje, mas no próximo domingo tem mais. Te espero no mesmo canal e no mesmo horário, a partir das 8h30 da manhã. Movimenta, negócios e oportunidades. Apoio Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Realização TV Norte, SBT Amazonas.